Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Espero que estejam todos bem. Vamos então continuar com o nosso livro. A oração de David após a sua queda ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. O seu arrependimento foi sincero e profundo. Não houve esforço algum para desculpar a sua culpa. Nenhum desejo de escapar ao juízo ameaçador inspirou a sua oração. David viu a enormidade da sua transgressão, viu a contaminação do seu corpo, do seu coração. Ele detestou o seu pecado. Não foi só por perdão que ele orou, mas pela pureza do coração. Ele quis ter a alegria da santidade, ser restaurado à harmonia e comunhão com Deus. Foram estas as suas palavras. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmos capítulo 32, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com ísope e ficarei puro. Leva-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Salmos 51, capítulo do 1 ao 14. Nós sabemos o que aconteceu com Davi. Davi teve, em todo o percurso que foi rei, teve momentos bons, momentos altos e momentos baixos. Mas houve um momento em especial que ele adorou uma rapariga em que essa rapariga era casada e ele foi se meter com ela e depois surgiu em ele matar o marido dela. Ela engravidou, mas esse filho não foi avante, não é? Ou seja, nasceu e depois morreu. Mas ele aprendeu com os seus erros, ou seja, ele sabe que pecou contra Deus, mas ele sabe também que mais tarde lhe foi dado um filho, não é? O primeiro não vingou porque não tinha que vingar, porque era numa relação que não podia existir, mas engraçado que ele conseguiu vingar e a partir desse momento foi um rei exemplar e completamente Deus sempre no seu alvo e fez tudo o que havia para fazer como rei dedicado ao Senhor. Aqui está exatamente um ponto em que muitos podem errar e, por consequente, fracassam em receber a ajuda de Cristo, ajuda que Cristo deseja dar-lhes. Pensam que não podem ir a Cristo a não ser que se arrependam diariamente e que o arrependimento os prepare para pedir perdão dos seus pecados. É verdade que o arrependimento precede, de facto, o perdão dos pecados, pois só o coração triste e arrependido sente a necessidade de um Salvador. Mas deve o pecador esperar até se arrepender antes de poder ir a Jesus? Deve o arrependido tornar-se um obstáculo entre o pecador e o Salvador? A Bíblia não ensina que o pecador deve arrepender-se antes de poder aceitar o convite de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. É a virtude que procede de Cristo, que conduz ao arrependimento genuíno. O apóstolo Pedro esclareceu
o assunto na sua declaração aos israelitas, quando disse: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos capítulo 5, versículo 31. Não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Exatamente, por isso é que nós temos o Espírito Santo, que nos apoia aqui diariamente. Quando Jesus foi para o céu, ele deixou o Consolador. E porquê? Porque nós nunca nos podemos arrepender se não tivermos a presença de Deus. Por isso é que há muita gente que não professa a Cristo, ou seja, não acredita sequer, e nunca se arrependem da maldade que fazem. Nós, ao termos Jesus no nosso meio, temos muito claramente todo o tempo o Espírito Santo a nos dizer que estamos a fazer mal, que não é dessa forma, que não devias ter tratado aquela pessoa daquela forma, ou que não devias ter feito isso com o teu pai ou com a tua mãe. Por isso é que nós temos, por vezes, a humildade de pedir perdão e ver que estamos a agir mal, porque temos o Consolador que nos ajuda diariamente através de Jesus e de Deus. Cristo é a fonte de todo o impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração inimizade contra o pecado, todo o desejo pela verdade e pureza, cada convicção da nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que o seu Espírito está a agir no nosso coração. Jesus disse: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João capítulo 12, versículo 32. Cristo deve ser revelado ao pecador como o Salvador que morreu pelos pecados do mundo, e ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, o mistério na redenção começa a desvendar-se à nossa mente e a bondade de Deus conduz-nos ao arrependimento. Ao morrer pelos pecadores, Cristo manifestou em amor que é incompreensível. Quando o pecador observa e sente este amor, o coração fica suavizado, a mente impressionada e a alma influenciada por ele. A Bíblia não ensina que o pecador deve arrepender-se antes de poder aceitar o convite de Cristo. Exatamente. A verdade é que os homens às vezes se envergonham dos seus atos pecaminosos e abandonam alguns dos seus maus hábitos antes de estarem conscientes de que estão a ser atraídos para Cristo. Mas sempre que fazem um esforço para se reformarem, a partir de um sincero desejo de procederem corretamente, é o poder de Cristo que está a atrair, uma influência da qual estão inconscientes. Opera na alma e a consciência é despertada e a vida exterior é corrigida. E quando Cristo os leva a olhar para a sua cruz, para contemplarem aquele que os seus pecados ali cravaram, os mandamentos de Deus tocam a sua consciência, a maldade da sua vida, o pecado arraigado no coração é-lhes revelado. Começam a compreender algo da justiça de Cristo e exclamam: o que é o pecado? Que devesse requerer um tal sacrifício para a redenção das suas vítimas. Foi requerido todo este amor, todo este sofrimento, toda esta humilhação, para que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna? O pecador pode resistir a este amor, pode recusar ser atraído para Cristo, mas se não resistir, será atraído para Jesus. Um conhecimento do plano da salvação conduzi-lo-á para ao pé da cruz em arrependimento pelos seus pecados que causaram o sofrimento do querido Filho de Deus. Exatamente, nós somos todos filhos de Deus e todos podemos ser atraídos a Cristo. Claro, é preciso que nós queiramos, não é? Por exemplo, eu dou a palavra a alguém, ponho a sementinha. Jesus depois, se achar importante que essa pessoa tenha que vir para a causa dele, ele vai
andar sempre ali a mostrar, a mostrar que Deus existe, porque há pessoas que acham que não existe, não é? O que é que pode fazer uma situação na vida dele? E se as pessoas realmente tiverem algo lá dentro em relação a Cristo e quiserem muito, porque é preciso querer, senão Jesus não vai, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher, então essa pessoa fica a querer pensar, que eu agi mal, o que é que eu posso fazer, começa a pensar nos 10 mandamentos, começa a querer saber mais de Jesus. E é assim que se consegue as almas para Cristo. Jesus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. Agora, se for uma pessoa que é implicativa, que continua a agir da mesma forma, que acha que não está corretamente, que está corretamente a seguir o seu caminho, que independentemente de tudo, eu estou a fazer a minha parte, eu quero ser assim, Jesus não pode mexer. Mas é importante porque essas pessoas por vezes vão, e é aí nesse momento em que as pessoas têm vontade de conhecer Jesus, querem levar estudos, e por vezes é tão difícil ali no percurso do batismo, porque o diabo tenta desviar as pessoas ao máximo no momento em que a pessoa decide fazer o batismo, e aquela semana, pelo menos, ou aquele mês em que a pessoa decide, é um martírio, mas Deus está em primeiro lugar. E é isso que nós temos que mentalizar. E Jesus está sempre a ajudar-nos. Se nós quisermos nos batizar, se nós quisermos estar ao pé da cruz de Jesus, nós pedimos a Ele e Ele conforta-nos, Ele cuida de nós, Ele abençoa-nos, Ele protege-nos. Ficamos por aqui, meus amigos. Espero que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.